Olá, hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 12, um texto bem prático, o verso 9 até o verso 11, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: relacionamento cristão, a maneira de Deus espelhar e espalhar a sua glória em e através de nós. Nesses dias de confinamento, tem sido muito comum surgirem problemas de relacionamentos, principalmente entre os membros da família. Isso acontece devido a estarem convivendo mais tempos juntos. Tem um ditado lá em Minas que diz que, se quiser conhecer alguém, tem que comer 1 quilo de sal com ela. Como se demora para comer 1 quilo de sal, acaba por conhecer melhor a pessoa, se relacionando mais com ela. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre relacionamento? Digo inicialmente que ajustar relacionamentos distantes ou deteriorados não é algo fácil. Precisará mortificar a carne, os desejos e paixões terão que ser impostos de lado para um bem maior. Se você tem essa disposição, então terá a oportunidade de se comportar como alguém que glorifica a Deus e ao mesmo tempo ajudar alguém que está tendo dificuldade de também glorificá-lo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tem um outro ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Lembre-se que estamos vivendo sob a graça, e na graça recebemos o poder para obedecermos a Cristo, que é quem nos dá força para vencermos qualquer obstáculo. Não há problema que não possa ser resolvido. Você pode escolher não resolvê-lo, mas nunca poderá dizer que não tem jeito. Deus sempre transforma os relacionamentos quando nos sujeitamos a Ele e à Sua palavra. Quando dependemos do Espírito Santo, somos capacitados a fazermos o que o Senhor quer. Nestes versos, Paulo dá alguns conselhos práticos sobre como vivermos em sociedade. Isto, evidentemente, inclui todo tipo de relacionamento. O primeiro conselho que Paulo dá, está no verso 9, a parte A, é que devemos amar com sinceridade. O amor seja sem hipocrisia. Precisamos definir 2 termos aqui. O primeiro é amor. Dicionário secular traz a definição de sentimento, que não é o correto, pois sentimento é a capacidade de sentir, tem a ver com a sensação, com emoção. Um dia eu estou bem, o outro eu posso não estar. É como confiar no coração, como diz o profeta Jeremias, que ele é enganoso. Eu já vi pessoas dando conselhos, dizendo para seguir o seu coração. Este é um grande erro. Sentir para amar e também para seguir pode ser fatal na sua vida. A Bíblia diz que devemos fazer, ou seja, amar o próximo, não importa se sinto ou não. Nesse sentido, definimos amor como um ato de obediência a Deus. O texto lá de 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele fez. A segunda palavra que eu preciso definir é hipocrisia. Significa fingimento, falsidade, agir como ator age. O ator é aquele que finge, que representa um papel. Paulo condenou tais atos de atores. O amor de alguém que diz que segue a Cristo deve ser sincero, que fala com franqueza, não brigando ou com raiva, sendo verdadeiro e não mentiroso, sem maldade nem disfarce, não humilhando ou maltratando a outra pessoa.
Tem gente que acha que ser verdadeiro é humilhar a outra pessoa. Ainda diz, não leva o desaforo para casa. É claro, já está em casa em período de confinamento, não tem como levar mais desaforo para casa. A palavra sinceridade é de origem grega, que significa sincera. Na época, eles ficavam ou eles fabricavam vasos de barros, e quando havia rachaduras, eles colocavam ceras nas frestas para ocultar os defeitos. Acontece que quando estes vasos eram expostos ao sol, a cera derretia e mostrava os seus defeitos. Era algo mentiroso e não verdadeiro, ou seja, o cliente comprava algo que não era real. Sincero é aquilo que é franco, leal, verdadeiro, que não oculta, que não usa disfarces, malícias ou dissimulações. Paulo diz exatamente isso na primeira, o apóstolo Pedro, aliás, diz exatamente isso na primeira carta, no capítulo 1, verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Enquanto não houver amor, não haverá unidade nos relacionamentos. O amor é a base de tudo. O capítulo seguinte, aqui de Romanos, o 13, o verso 8, Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E no verso 10, a parte B, ele diz: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele habitou entre nós, morreu, ressuscitou, porque nos amou primeiro. O amor é divino, pois sua origem está no próprio Deus. João 3,16 nos ensina de forma muito clara isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus pode se tornar real na vida de todos aqueles que se entregam a Jesus e passam a viver como Cristo viveu. A atitude de amor é a comprovação de um novo nascimento. 1 João 4, 7 e 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A mesma palavra aqui traduzida por hipocrisia aparece também na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 5, onde Paulo fala sobre o objetivo da epístola. Ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O apóstolo João, chamado de apóstolo do amor, ele expressa também a mesma ideia lá em 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não poderia deixar de encerrar este primeiro conselho sem citar a suma do amor na Bíblia, o texto de 1 Coríntios 13. Paulo diz que o amor é paciente, benigno, não é ciumento, não é orgulhoso, não é soberbo, não procura seus interesses, mas o do outro, não é grosso, não é maldoso, não é injusto. Pelo contrário, o amor se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele jamais acaba, pois a verdadeira expressão de amor está intimamente ligada à pessoa do próprio Deus, que é eterno. Hajam com o seu próximo com amor sincero, como o amor de Deus em Cristo, que visa sempre restaurar a outra pessoa. Este é o seu, o meu, o nosso desafio. O segundo conselho que o apóstolo Paulo dá, está no verso 9, a parte B, é que devemos repudiar o mal e nos apegar ao bem. Ele diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Por que devemos repudiar o mal? Porque somos obras da criação de Deus.
porque somos filhos de Deus e o Espírito Santo da verdade vive em nós. Isto é o mínimo que se espera dos crentes, dos cristãos. Não devemos nos envolver com coisas que Deus odeia. Pelo contrário, devemos nos apegar às coisas que Deus ama. Tem um ditado que diz: quem brinca com fogo acaba se queimando. Se um homem verdadeiramente ama ao seu semelhante, ele não fará coisa alguma capaz de prejudicá-lo. O amor não pratica mal algum contra o próximo. O amor não vive em guerra contra a verdade. Detestar significa repelir com repugnância. O amor genuíno se origina da repelência natural ao mal e do apego ao bem. Apegando-vos significa cimentando-vos, pois Cristo, nosso bem maior, é a rocha. O Espírito Santo é quem nos ajudará a discernir o que é bom e o que é mal, e ele faz isso quando meditamos na palavra de Deus. O grande problema dos crentes é não meditarem na palavra de Deus e não praticá-la. Mas o que a Bíblia nos ensina, que é caracterizado como algo que nos faz mal e, portanto, devemos repudiar. E aí eu quero citar algumas práticas que destroem um relacionamento. Você já deve ter ouvido que uma das maiores causas de divórcios entre um casal é a traição, mas há outro, são os problemas financeiros. A Bíblia ensina que não devemos amar o dinheiro. 1 Timóteo 6, 10 e 11 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. É preferível ter uma vida simples, com pouco dinheiro, mas mantendo a família unida, do que não ter tempo para a família, muito menos para Deus. Esse tipo de vida tem levado muitos a desviarem da fé, pois tem priorizado as coisas desse mundo e não as coisas de Deus. O que foi que o Senhor Jesus disse a esse respeito? Mateus 16, 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Antes, ele já havia dito que se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. O foco não deve ser servir ao dinheiro, mas usá-lo como um instrumento a nosso serviço, inclusive devolvendo fielmente aquilo que pertence a Deus. Eu tenho louvado a Deus pelos irmãos, quem tem se mantido fiéis a Deus através dos dízimos e as ofertas, inclusive nesses momentos de pandemia. Além do amor ao dinheiro, eu posso citar as paixões da mocidade. Paulo, em 2 Timóteo 2, 22, ele diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Detestar o mal é se abster, é não aceitar o que é oferecido pelo mundo, como José do Egito, que tinha tudo para se tornar um bem-sucedido amante da mulher de Potifar, mas ele rejeitou essa proposta. Há várias referências na Bíblia à palavra fugir. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 18, Paulo fala: fugir da prostituição. 1 Coríntios 10, 14, Paulo fala: fugir da idolatria, não adore a qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. 1 Pedro 3, 11, fugir da aparência do mal, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Mas além do amor ao dinheiro e da impureza, podemos citar também as brigas com palavras ofensivas. Fale somente palavras que edificam ao seu próximo. Lá em Efésios 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O
O que é dar graça? É dar para outra pessoa o que ela não merece, amor e respeito. Eu devo falar para ela o que eu gostaria de ouvir e não falar o que eu não gostaria de ouvir. Então, além do amor ao dinheiro, da impureza, das brigas com palavras ofensivas, eu vou citar só mais uma prática muito comum em problemas de relacionamento. São as murmurações. É o nada tá bom para essa pessoa, porque ela está insatisfeita com a sua própria vida. Vive semelhante ao povo de Israel. Por mais que Deus os abençoasse, cuidasse deles, eles sempre arrumavam um motivo para se queixar de Deus, da comida, da vida, do próximo, do líder. Não se contentava com o que tinha e muitos pagaram um alto preço por isso. Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem queixa nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis. Irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido. Alguém assim tende a ser uma pessoa amarga, azeda, que mais afasta as pessoas do que ajunta. Murmurar se tornou um vício para ela. Caso essas práticas sejam a descrição da sua vida, você então precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa ser purificado, precisa ser feito novo para agradar ao Senhor com práticas apegadas ao bem. Terceiro conselho do apóstolo Paulo está no verso de número 10, é que devemos amar e respeitar o próximo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Há pessoas que acreditam não ser possível viver isso. Então, por que será que Deus daria uma ordem como essa se não fosse possível viver esse padrão de vida? Há inúmeros textos bíblicos que diz ser possível sim. Por exemplo, Colossenses 3, verso 12 ao 14, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo aqui está ensinando que amar e respeitar o próximo é suportá-lo. Muitos acham que suportar é tolerar, mas não é não. A ideia de suportar é de amparar quando alguém está fraco na fé por falta de perdão. O texto de 1 João 3,16 e o verso 23, ele diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. João ensinou que diferenciamos quem ama pelas atitudes. Quem ama tem atitudes altruístas, são doadores da vida de Cristo, seguem o seu exemplo e os seus ensinos. É muito fácil não gostarmos de algumas pessoas por elas não fazerem o que queremos. Julgamos que elas não merecem o nosso amor. Mas a pergunta que devemos fazer é: como podemos amar pessoas a quem naturalmente não gostamos? O nosso Deus diz que morremos com Cristo e fomos libertos do controle do pecado. O que nos faz não gostar desse tipo de pessoas é o pecado que há em nós. Ressuscitamos com o Senhor Jesus e temos o seu Espírito habitando em nós. Nesse sentido, devemos sim amar a todos, primeiramente aqueles que estão mais próximos de nós. Precisamos amar como Jesus amava. A Bíblia diz: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, Jesus é quem nos dá poder para amarmos os outros quando nos sujeitamos a Ele. O que fazer quando não está convivendo bem com alguém?
A Bíblia ensina que ao levar a sua oferta diante do Senhor, deve procurar a pessoa para acertar a situação. Faça isso depressa, enquanto existe a possibilidade de caminhar com a pessoa, porque amanhã pode ser tarde, e aí não adianta ficar chorando por algo que você sabia que deveria fazer e não fez. Obedeça ao que Cristo mandou fazer. Quarto e o último conselho está no verso 11, é que devemos servir a Deus fervorosamente. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Como filhos de Deus, temos de servi-lo fervorosamente. Uma outra versão traz a seguinte tradução: não sejais preguiçosos nos negócios. O que está em foco neste trecho é o zelo pela obra de Deus, concernente ao serviço do crente. O ócio não é recomendado a ninguém. Cristo foi um exemplo de serviço para todos nós. Obedecer ao Pai era a coisa mais importante para ele. Mesmo depois de ter passado 40 dias sem alimento, ele não transformou pedras em pães quando Satanás o tentou. Jesus recusou fazer isto porque era mais importante obedecer ao Pai e fazer a sua vontade do que comer. Mateus 4,4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Paulo também foi exemplo de serviço. Paulo era um homem culto, importante, mas ao mesmo tempo simples, humilde, um verdadeiro servo do Senhor. Apesar de os judeus odiarem e perseguirem Paulo, ele continuou sendo fiel ao Senhor e trabalhando arduamente como um apóstolo. Colossenses 1:29 diz: para isto me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, o nosso trabalho diário pode ser feito e deve ser feito para o Senhor. Efésios 6, 7, 8 diz: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Quando Paulo diz para sermos fervorosos no espírito, é para os crentes não se deixarem dominar por nenhum tipo de pressão externa que possa abafar, esfriar a sua fé em Cristo. Este momento que estamos vivendo é muito propício ao esfriamento. O fato de não estarmos indo ao prédio onde geralmente nos reunimos como igreja pode levar alguns à apatia na fé. Brasa fora do braseiro se apaga, mas também, quando posta junto, ela se acende novamente. Os crentes de Éfeso chegaram a perder o seu primeiro amor. Os crentes de Laodiceia não eram nem quentes nem frio, não alegravam em nada a pessoa de Cristo. O ideal no serviço cristão é sermos fervorosos, e isto só pode ocorrer mediante o contato constante com a palavra de Deus. Efésios 6:10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Você tem servido a Deus fervorosamente? Tem sido um crente zeloso? Tem sido um crente fiel a Cristo, às suas ordenanças? Faça como Cristo, faça como o apóstolo Paulo. Tenha em mente que obedecer ao Pai é o mais importante nesta vida. Eu citei no início a grande ideia, dizendo que o relacionamento cristão é a maneira de Deus espelhar e espalhar a sua glória em e através de nós. Falamos que nos relacionamos da maneira que agrada a Deus quando amamos com sinceridade, quando repudiamos o mal e apegamos-nos ao bem, quando respeitamos o próximo e quando servimos a Deus fervorosamente. Quando agimos assim, estamos espelhando e refletindo o caráter de Deus no mundo, e também estamos espalhando e divulgando o seu amor à humanidade. É o que Deus espera de cada pessoa que um dia confessou que Jesus Cristo é Salvador e Senhor da sua vida.
O desafio dos filhos de Deus é se relacionarem de maneira que glorifiquem a Deus com pensamentos, palavras e ações e atitudes que agradem ao Senhor. Pense nisso, queridos. Que Deus vos abençoe sempre. Amém.